adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada, pois toda sorte tem quem acredita nela. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você que se faz presente em nosso cotidiano, você que nos escuta via WhatsApp, você que está no YouTube, deixa seu like, seu comentário é muito importante. Também você que está no Instagram, lembre-se de comentar também, deixar seu like aí, nos ajuda a continuar produzindo quando você tem uma resposta. Mas lembrando ainda que a gente está analisando aqui alguns fatos, né? Maduro disse que a eleição foi ganha por ele, a eleição ninguém fala mais nada, ou seja, aquilo que eu falei, é o assunto do momento. A gente vive de modismo, né, jornalística. E agora o grande assunto são as queimadas. E aí ontem, né, pelo que a gente pôde ver, foi falado, né, que um homem foi preso, que foi orientado a colocar fogo, etc e tal. O interessante é que, e me desculpe ser advogado do diabo, mas tem que ser, né, tem horas, que no governo passado também houve denúncia de pessoas que colocavam fogo para poder prejudicar o governo. E é comum mesmo, eu digo porque é triste a gente reconhecer, eu até agradeço a Deus pela graça da chuva, desse final de semana, o pessoal, mas você gosta de chuva? Não é que eu goste de chuva, é que infelizmente esse período de seca, né, frio e seca, nós temos aí a tradição, e a tradição idiota, e me perdoem por eu falar idiota, de pessoas que têm a mania de sair colocando fogo nos pastos. E aí você sabe, né? Colocou fogo, acontece uma série de fatos. Eu, quando vou para o meu trabalho à tarde, eu passo algumas estradas, eu vejo estradas bonitas, que tudo com fogo. Outro dia mesmo, indo trabalhar, passei numa estrada, fogo de um lado, fogo do outro. E a gente pergunta, para que botar fogo? Ah, não, para limpar, para facilitar, etc e tal. Só que você sabe muito bem, e aí eu lembro da época da minha quinta série, sem fazer piada de quinta série, quando dizíamos que o fogo ele empobrece o solo, o fogo ele dificulta o solo se recuperar, e aí você vai ter um solo empobrecido. Mas é interessante é que eu quero facilitar o meu trabalho. O fogo sempre foi usado, isso desde que o planeta existe e a humanidade habita sobre ela, o fogo sempre foi usado como uma capina rápida. E às vezes a capina sai do controle. E a gente tem que saber e tem que ter consciência que hoje não são tempos mais de fazer capina rápida. E aí você vê aí em São Paulo mesmo, né, cheio de foco de incêndio, o pessoal estava mostrando ontem, e você vê claramente que isso causa mais prejuízo do que solução. Então, a gente não é apenas um modismo, né, ou a lacração, é saber que o fogo, ele é uma força que você não controla. Ah, mas eu vou fazer o fogo controlado, existe essa teoria, e até tem como fazê-lo, mas se você der mole, a situação piora. Mas ainda falando da realidade, ontem teve caminhada de vários candidatos na minha cidade, também na sua certamente. A gente não foi caminhar, a gente foi para a igreja, a gente reza. Fui no dia do catequista diocesano. Olha, é muito bom, e eu digo a vocês com muita alegria, receber o abraço, receber o carinho do povo de Deus. Olha, eu não tenho nem o que dizer, como eu me senti bem em ver o nosso povo santo, o nosso povo pecador, o nosso povo que nos encontra. O pecador sou eu, é claro, né? Aí, no que nos encontra, nos abraça e ver que a gente está bem, agradece pela nossa presença. Também encontrei lá alguns hipócritas que todo lugar tem, né? Por que não? E Deus permita que não seja um deles, né? Que às vezes a gente fala que o outro é hipócrita e às vezes a hipocrisia está em nós. Encontrei uns hipócritas lá, eu ouvi de um camarada lá falando, né? Ah, tem pessoas que só querem se dar bem. Bom, tem coisa que a gente não pode comentar ainda, mas se Deus permitir, logo, logo estaremos fazendo nossa colocação. Tivemos aí com alguns amigos padres, com alguns amigos
carinhosamente chamado de diáconos, que são servidores verdadeiramente. Também a gente esteve aí com tanta gente que veio falar comigo. Olha, gente de todo quanto é lugar, da diocese inteira de Nova Iguaçu, muito obrigado pelo carinho, pelo amor que vocês têm por mim. E como eu disse ontem, eu repito aqui, rezem por mim, que eu rezo por vocês. E vamos nós para o Evangelho do dia. Muito bem, gente. O Evangelho de hoje é o Evangelho mais duro, um dos mais duros que nós podemos meditar, né? A gente leu ontem o texto de João, no seu capítulo 6, versículos 60 ao 69, aonde Jesus fala da palavra dura, apresenta o projeto dele, e aí o pessoal mete o pé, porque assim, o pessoal só quer sombra e água fresca. Fala, você vai ter que descarregar um caminhão de cimento para se salvar. Ah, não, dá não. Ficar quieto. E aí, hoje Jesus, no seu capítulo 23, versículo 13 ao 22 de São Mateus, sugestivo, né? 13 ao 22, mas eu fico com 15. Naquele tempo, Jesus vai ser radical no seu discurso. Aí você entra lá, vamos dizer assim, no contexto do evangelho de ontem, quando Jesus fala da palavra dura, que fala que é importante segui-lo. Ele começa a dizer, a apontar a hipocrisia religiosa. E ainda hoje, eu falava isso no sábado com um amigo no trabalho, eu dizia, olha, ainda hoje nós temos muitas hipocrisias religiosas. O pastor que pede o dízimo para poder manter o luxo, o padre que quer ter lá os direitos dele garantido pelo direito canônico, o diácono permanente que se acha que está acima do laicato, e eu digo isso que infelizmente isso está acontecendo em nossa realidade, e isso tem que ser mudado. Também seminaristas que querem ter todo o luxo, que não tem capacidade de pegar uma enxada para capinar um lote, e infelizmente com o apoio de muitos religiosos, bispos mesmo, que apoiam isso. Ah, não, coitadinho, tem que estudar porque ele tem que ser um bom padre. Como se apenas a escolarização ou a formação acadêmica fizesse bons pastores, quando na verdade os bons pastores são formados no calor, na vivência do cotidiano da sociedade, pelo menos é o que eu acredito. E aqui Jesus, ele bate pesado na hipocrisia religiosa. E ainda hoje, se nós fôssemos ler esse texto, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, talvez ele colocasse aqui, ai de vós, padres, pastores, bispos, diáconos, leigos católicos, leigos evangélicos, por hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus. A gente tem a mania de achar que quem vai se salvar é esse ou aquele. Ontem, por exemplo, conversando com um primo via WhatsApp, ele dizia que eu não vou me salvar porque eu sou católico, influência protestante. Aí eu dizia para ele, você é muito ousadia sua. Se no último dia, na última hora de morrer, Jesus levou um ladrão com ele, que foi Dimas, por que será que eu não me salvaria? Embora eu não me ache digno, merecedor da salvação. Também, aqui, quando ele fala do juramento, ele deixa bem claro como que estamos presos às riquezas. E voltamos ao discurso da riqueza, quando ele fala que a prática religiosa é todo um contexto, não é somente valores financeiros. Isso vale para alguns padres e alguns bispos que fazem das suas igrejas, e pastores também, das suas igrejas verdadeiros negócios. E aí fala só, se jurar pelo dinheiro do templo, pelo ouro do templo, é grave. Agora, se jurar pelo templo, tudo bem, tá, é só o templo. Ou seja, a religiosidade, ela não é apenas um detalhe, é todo um conjunto. A gente que quando se torna cristão, e aquilo que eu ouvi de um jovem quando eu tinha meus 20 anos, ele dizia que do morro para cima, do portão para dentro da igreja, ele estava na igreja. Da porta para fora era outra realidade. Devia saber separar isso. Não. E aquilo que eu digo e digo sempre, se nós somos cristãos 25 horas, não é banco, aquele banco famoso, não, mas nós devemos ser cristãos 25 horas, esse é o grande desafio. Se somos políticos, se somos operadores de máquinas pesadas, se somos professores, se somos agentes de segurança pública, se somos quem somos, até desempregados, devemos ser cristãos 25 horas por dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis e evitemos os julgamentos falsos e deixemos de ser hipócritas em nossas atitudes. Eu sou Daniel Nonato. Você que era frente das coisas.
olhando de lado.